Bom, então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a demonstração do Teorema de Leibniz, tá? Que foi um teorema que a gente viu aí em vídeo anterior, tá? Então vou colocar aqui a demonstração. Então a gente tem aqui como hipótese o seguinte, a n é uma sequência monótona decrescente, então isso aqui é uma hipótese, vamos colocar aqui em azul. A n é uma sequência monótona decrescente e ainda o limite de a n é igual a zero, tá? E a gente tem que mostrar que essa série aqui, ela é convergente, tá bom? Bom, o fato dela ser monótona decrescente, a gente sabe que sempre que a gente fizer a n mais 1 menos a n, isso aqui vai dar menor do que zero, né? Porque a gente vai pegar um termo, subtrair pelo anterior, isso aqui vai ter que ser menor do que zero, de modo que fique a n mais 1, no caso, menor do que a n. Ok? Então, isso que está dizendo, tá? E limite de a n é igual a zero, então quer dizer, ela possui limite e vai para zero. Tá? Aí tu já observa que todos os termos, eles obrigatoriamente têm que ser maiores ou iguais a zero dessa sequência, né? Porque se um termo fosse, se pudesse ter termos no caso menores do que zero, né, então esse limite não poderia ir para zero, né? Ela está só simplesmente decrescendo, tá? Então não pode ter em momento termos aqui que sejam negativos, porque senão para voltar no caso aí para zero ela ia ter que subir. Tá? Então aqui a gente também já sabe que esses termos aqui de AN obrigatoriamente eles são maiores ou iguais a zero. Tá? E por fim, a gente vai usar ainda um outro resultado, lembrando que se limite de a n é igual a zero, lembrem que é a mesma coisa que dizer que limite de a n mais 1 ou limite de qualquer outra subsequência, né, dessa n também iria para zero. Né? No caso, a n mais 1 também, isso aqui iria para zero, ou então limite de a2n, isso aqui também vai para zero, ou limite de a2n mais 1 também vai para zero. Tá? Eu vou usar isso aqui, é por isso que eu estou escrevendo, eu vou usar isso aqui durante a demonstração. Tá? Muito bem, então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, o que eu preciso mostrar é que essa série aqui ela é convergente, né? Então eu vou pegar e vou olhar para as enésimas somas parciais dessa série, tá? E vou tentar mostrar que a sequência das enésimas somas parciais é convergente. Então seria o seguinte, ó, seja Sn a enésima soma parcial b menos 1 na n mais 1 a n, assim, né? Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte, que a Sn, se eu pegar assim, a Sn, ela seria o primeiro termo, porque eu ia colocar aqui no caso n igual a 1, né? Ficaria menos 1 ao quadrado, então vai dar 1 positivo, vai ficar a 1. O próximo seria negativo, porque ia ficar menos 1 tem que colocar 2 aqui, ia ficar menos 1 na 3, então, menos então a 2, depois mais a 3, depois menos a 4, e assim por diante, até chegar aí no enésimo termo, né? Que poderia ser positivo ou negativo, não sei, qual, depende desse valor de n, né? Eu vou escrever assim, ó, menos 1 na n mais 1 a n, tá? Bom, de novo, repetindo, se eu conseguir mostrar que essa sequência aqui, Sn, ela é convergente, então está resolvido o teorema, porque daí a enésima soma parcial é uma sequência convergente, então, portanto, a série também tem que convergir. Tá? Qual que é a jogada aqui desse teorema? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para uma subsequência de Sn. Eu vou olhar para uma subsequência de termos pares, e depois eu vou olhar para uma subsequência de termos ímpares, de índices, no caso, ímpares. Tá? Se eu conseguir mostrar que essas duas subsequências são convergentes, né, então essa aqui também tem que convergir. Porque a gente viu num exercício, em uma lista, depois eu referencio ela, de que se as subsequências de índice par e de índice ímpar, elas convergem e convergem para o mesmo número, então a sequência também tem que convergir. Tá? Então essa aqui que seria a jogada. Tá? Muito bem, vamos começar então com as subsequências aqui de Sn de índices pares. Então, note que se a gente pegar a S2n, o que seria? Eu iria somar então os termos dessa série aqui até o índice 2n. Né? Então ficaria alguma coisa assim, A1 menos A2 mais A3 menos A4 e assim por diante, eu vou somando. Tá? Eu iria passar aqui, e depois eu vou colocar ainda o sinal, a gente tem que ver o sinal dele. Eu iria passar aqui pelo termo A2n menos 2, o próximo termo seria A2n menos 1, e aí eu ia chegar no último termo, que seria o A2n, que eu estou somando até o termo de índice 2n. Tá? Por que eu não coloquei sinal aqui? A gente tem que verificar qual é o sinal desses números aqui.
porque está alternando, né? E depende desse valor de n aqui, tá? Só que notem que esse termo aqui, o A2n, ele seria deste formato, ó, menos 1 elevado na 2n mais 1, eu estou colocando no lugar do n, aqui eu estou colocando 2n, ficaria 2n mais 1, que multiplica A2n. Né? Então, esse termo aqui, o A2n, ele... Desculpa, AN, né? Assim. A2n, tá certo. Então, quer dizer, esse termo aqui, ele acaba sendo, no caso, negativo. Né? Porque esse menos 1 aqui, que está aqui na frente, né, ele está elevado aqui a um número ímpar, né? 2n mais 1. Então, aqui seria negativo. Esse aqui, por consequência, seria, então, positivo, né? E esse aqui seria, então, negativo. Tá? E aí eu vou tirar esse mais aqui que está aqui. Muito bem, então chegamos nisso. Só que, nota o seguinte, esse S2n eu ainda poderia escrever assim, essa soma que está de A1 até aqui, isso aqui é a mesma coisa que a soma parcial S2n menos 2, né? Estou somando do termo 1 até o termo 2n menos 2. Então ficou tudo isso aqui, S2n menos 2, mais A2n menos 1, menos A2n. Tá? Bom, e agora vem a pergunta, esse número aqui, né? Essa expressão A2n menos 1 menos A2n, ela é positiva ou negativa? Né? Como, por hipótese, a sequência é uma nota decrescente, então sempre que a gente fizer um termo menos, no caso, o seu anterior dá negativo. Nesse caso, eu estou fazendo ao contrário, estou pegando um termo e fazendo menos o seu posterior, né? Próximo dele. Então, isso aqui certamente vai dar um número positivo. Né? Positivo. Tá? Muito bem. Então, tá. Então, isso aqui ficou S2n igual a S2n menos 2 mais A2n menos 1 menos A2n. Então, ficou S2n menos 2 mais um número positivo. Isso aqui eu posso dizer, então, que certamente é maior do que S2n menos 2. Né? Assim. Né? Porque aqui é um número positivo, simplesmente tirei ele, então ficou assim. Tá? Ou seja, o que eu acabei de mostrar aqui, acabei de mostrar, então, que S2n é sempre maior que S2n menos 2. Né? Isso aqui para todo n pertencente aos naturais. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é alguma coisa assim. Né? Eu teria vou escrever assim, S2 acaba sendo maior do que S. Eu vou inverter ele. Vou inverter para ficar mais claro isso. Seria assim, S2, né? S2, ele acaba sendo menor do que o S4, que é menor do que o S6, que é menor do que o S8 e assim por diante, até chegar em S2n, né? Quer dizer, sempre o termo S2n é sempre maior do que o anterior que vem ele. Então, o S8, no caso, é maior do que o anterior, S6. O S6 é maior que o anterior, que é o S4 e assim por diante. Tá? Então, aconteceu isso. Em outras palavras, isso significa que essa subsequência, a S2n, ela é crescente. Né? Tu tem um termo, ele vai ser menor do que o próximo, vai ser menor do que o próximo e assim por diante. Muito bem. Então tá. Então essa aqui a gente trabalhou aqui com a subsequência de índice par. Vamos olhar agora para a subsequência de índices ímpares, né? Então note que agora eu vou pegar esta outra subsequência que vai ser então a S2n, no caso mais 1, né? Então seria S2n mais 1. O que ela seria? Eu iria somar então o primeiro termo, menos o segundo, mais o terceiro, menos o quarto termo, e assim por diante. Eu vou chegar no A2n menos 1, eu vou ter o A2n e o próximo seria A2n mais 1. Né? Eu sei que esse aqui já é negativo, né? Porque a gente viu aqui. Então esse aqui certamente é positivo e esse aqui também é certamente positivo. Então ficou assim. Então essa S2n mais 1 poderia ser escrito, notem que daqui até aqui é a mesma coisa que S2n menos 1 menos A2n mais A2n mais 1. Né? E aí, de novo, notem que este número que está aqui, agora, tu tem esse termo aqui, menos o anterior. Só que, como a sequência AN ela é decrescente, então um termo menos o seu anterior sempre é
negativo, né? Então, esse número aqui ele acaba sendo negativo, então certamente isso aqui é menor do que S2n menos 1, porque eu tenho S2n menos 1 menos número negativo, então vai ficar menor do que simplesmente colocar S2n menos 1. Tá? Muito bem, ou seja, então, S2n menos 1 é menor do que 2n mais 1, né? 2n mais 1 é menor do que S2n menos 1 para todo n natural. Né? Então, aqui nesse caso, o que está acontecendo é alguma coisa assim. Ó. Eu teria, e eu vou escrever agora ao contrário, seria alguma coisa assim, quer ver? Eu teria o S2n mais 1 menor e assim por diante, vai indo. Então, eu vou ter o S7 menor que o S5, menor que o S3, menor do que o S1. Tá? Alguma coisa que ficou assim. Tá? Em outras palavras, isso significa assim. Isso significa que a subsequência dos índices ímpares ela é decrescente, né? Decrescente, porque eu tenho o primeiro termo acaba sendo maior que o próximo termo, maior que o próximo, assim por diante. Tá? Muito bem. Tá, agora, notem o seguinte, que se eu pegar, eu tenho essas desigualdades aqui, que são para índices pares, eu tenho essas aqui que são para índices ímpares, né? Agora eu poderia dar uma olhada qual que é a relação existente entre essas duas, entre as de índice par e as de índice ímpar, né? Note o seguinte, que eu tenho assim, S2n, agora, observe que a S2n mais 1, como eu tinha escrito aqui, ó, assim, eu vou copiar essa parte e vou colocar aqui embaixo, assim. Deixa eu puxar um pouco mais para a esquerda. Deixa eu apagar isso aqui também. Então, a S2n mais 1, eu ainda poderia escrever tudo isso aqui ó, como sendo a S2n. Então, a S2n mais 1 ela acaba sendo igual a S2n, eu vou colocar aqui embaixo, S2n mais 1, igual a S2n mais ainda a 2n mais 1. Né? Só que o que acontece? Eu disse para vocês no início que como essa é uma sequência monótona decrescente, ela converge para zero, então certamente esses termos têm que ser maiores ou iguais a zero. Né? Então, portanto, S2n mais A2n mais 1, isso aqui é um número certamente maior ou igual a zero, e portanto isso aqui vai ser então maior ou igual do que S2n, porque eu tenho S2n mais um número positivo. Né? Isso aqui implica então que S2n mais 1 é sempre maior ou igual do que S2n para todo n natural. Né? Então, quer dizer, todos os termos de índice par sempre são menores ou iguais que os termos de índice ímpar. Né? Então, o que a gente pode concluir, eu vou fazer assim, ó, eu vou chamar isso aqui de 1 asterisco e isso aqui de 2 asterisco. Assim. Assim. De 1 asterisco e 2 asterisco, temos, então eu sei que isso aqui está acontecendo, ó. Agora eu vou copiar essa parte, assim, só que esse termo aqui, o 2n, né, é óbvio que teriam outros termos aqui de índice par, eu vou colocar assim, vai ser menor ou igual, no caso do que, vou colocar simplesmente aqui menor, S2n mais 1, menor, e agora é menor do que tudo isso aqui, né? Vem depois, S7, S5, S3, S2, vou colocar assim, ó. S3, S1, tá? Notem que esses dois números aqui, o S2 e S1, são números mesmo, estão parados, né? São constantes, tá? Conclusão de tudo isso. A conclusão que a gente tirou é o seguinte, olha, primeira coisa, a subsequência de índices pares, a gente viu que ela é crescente, né? Só que agora a gente acabou de demonstrar que além de ela ser crescente, ela é limitada. Limitada inferiormente por S2 e superiormente por S1. Então, Sn crescente e limitada. Portanto, a gente já sabe por teorema que S2n, né? Deixa eu copiar aqui de novo. S2n
2n crescente ilimitada, portanto a S2n convergente. Convergente. E também a gente mostrou que a S2n mais 1, ela é, cadê? Aqui, ela é decrescente e ela também agora ela é limitada. É limitada também inferiormente por S2 e superiormente por S1. Né? Então a S2n mais 1, ela é decrescente e limitada. Portanto, essa S2n mais 1, ela é convergente. Então não existe o limite. Faz sentido agora eu aplicar limite nessas duas subsequências. Tá? Agora, nota o seguinte. Agora, note que eu tinha escrito antes que S2n mais 1 é igual a S2n mais ainda A2n mais 1, né? Tá aqui. Eu tinha escrito aqui, ó. Né? Assim. Limite, agora eu posso aplicar o limite nisso, né, porque eu sei que existe, então S aqui é 2n, então S2n mais 1 é igual a limite, agora tem aqui o limite de uma soma, ficaria limite de S2n, e esse limite aqui eu também sei que existe A2n mais 1. Só que esse limite A2n mais 1 vai para quanto? Olha, se a sequência, por hipótese, ela vai para 0, limite de n é igual a 0, eu tinha até escrito no início, então o limite de A2n mais 1 também vai para 0. Né? É uma subsequência, então vai para 0. Então, isso aqui vai ficar simplesmente limite de S2n. Logo, limite de S2n mais 1 é igual a limite de S2n. Portanto, quer dizer, as subsequências de índice par e de índice ímpar convergem e convergem para o mesmo número, né? Porque os limites aqui são iguais. Portanto, e aí eu vou referenciar o exercício, que a gente mostrou isso, pelo exercício 5 da lista 8, limite de Sn também existe, né? Existe no caso e também vai convergir aí pro mesmo lugar que essas duas, né? Tá, só que se limite de Sn existe, né? Se limite de Sn existe, então é porque essa série aqui só pode ser convergente, porque Sn é a enésima soma parcial dessa série, né? Logo, a série menos 1 na n mais 1, a n converge. Que era o que a gente precisava mostrar, né? Tá feito. Tá? Bom, então essa aqui é a demonstração do Teorema de Leibniz. Não é uma demonstração muito fácil. Tem muita jogada aqui e muita coisa envolvendo com subsequências. Tá? Em resumo, o que a gente fez foi: pegamos a enésima soma parcial dessa série, construímos as suas subsequências de índice par e ímpar, então está aqui, índice par e de índice ímpar, e mostramos que essas duas subsequências aqui elas convergem. Como? Mostrei que a S2n ela é crescente e limitada, e mostrei que a S2n mais 1 ela é crescente e limitada. Então são convergentes. Só que além disso, como S2n mais 1 é igual a S2n mais A2n mais 1, e essa aqui converge para 0, então o limite dessas duas subsequências é igual. Só que se o limite das subsequências de índice par e ímpar são iguais, então a sequência ela também tem que convergir. A sequência aqui no caso é a sequência Sn. Sendo a enésima soma parcial convergente, então a série também converge.